Gravando. Olá, aqui é a Tribuna da Maioria, essa mídia daqui de Tubanharô. Tubanharô é um topônimo que diz de um lugar, né? Que diz de um lugar onde Tupã é Bravio, que é essa localidade aqui, então, cometeu esse equívoco chamado então de Tubarão. A ideia é que essa mídia seja uma mídia de encontro progressivo para que a gente possa ir construindo laços entre aqueles que lutam, que a gente possa prescindir de certas identidades e possa produzir novas a partir do engajamento. É a partir dessa ideia que a gente entrevista hoje o Wilson Santin, militante histórico do MST de Santa Catarina, morador do assentamento Anita Garibaldi, em Ponte Alta, e vamos fazer essa conversa para conversar sobre o Abril Vermelho e as suas contraposições, sobre a situação da reforma agrária e diversas outras pautas que estão em voga. A gente vai começar essa conversa com uma pergunta do coordenador e morador da ocupação Carlos Marighella, em Palhoça, aqui em Santa Catarina, direcionado para o Santim. Passo a pergunta do Felipe e já coloco o nosso amigo Wilson Santin na tela e começamos a conversa a partir disso. Pessoal, aqui é Felipe Bezerra, morador e coordenador da ocupação Carlos Marighella. Antes de tudo, gostaria de agradecer o espaço e a oportunidade de estar podendo enviar uma pergunta para poder estar participando também desse debate que é muito importante. Então, conclamar aí quem está organizando o debate, conclamar também o convidado. E a minha pergunta ela vai direcionada sobre a questão da reforma agrária. A gente percebeu que nas últimas décadas, houve pouquíssimas demarcações de territórios para a destinação da reforma agrária. A gente vê também a grande dificuldade de demarcação dos próprios territórios dos povos indígenas e também dos povos quilombolas. Mas voltado para a reforma agrária, para a produção de alimento para a população. E visto que nós estamos numa situação onde a alta dos alimentos não param de acontecer, e a gente sabe que isso é fruto de políticas. Então eu gostaria de fazer a pergunta para o entrevistado, como que nós, enquanto movimentos sociais, podemos pressionar os governos que por aí passaram, tanto o governo Lula, que agora é a atualidade, como que a gente faz para pressionar os governos para que de fato saia uma reforma agrária no Brasil, onde a gente possa fazer uma produção de alimentos voltado para a demanda local, para que isso possa interferir no futuro muito próximo na diminuição do preço dos alimentos, para que a gente possa ter de fato não só a segurança alimentar, mas também a soberania alimentar. Então faço essa pergunta, por ser também morador de ocupação, onde a gente também se preocupa com a produção de alimentos, e é extremamente importante que a gente tenha isso. Independente do governo que esteja, a gente precisa pressionar e a gente precisa garantir que o território cumpra a sua função social. Por isso minha pergunta vai nesse sentido, como que a gente faz, independente de governo, independente de quem esteja direcionando o nosso país. E a gente acabou de ver também que agora próximo, semana passada, o ministro Haddad autorizou a liberação de um fundo de quase 4 bilhões para o agronegócio. Enquanto isso, a agricultura familiar continua cada vez mais em defasagem, porque não há investimento. Dessa maneira, a gente precisa cada vez mais focar na reforma agrária e unificar esses movimentos. Então, deixo essa pergunta aqui, agradeço o debate e até mais. Santin, de novo, muito obrigado por conversar com a gente, muito bem-vindo e começamos o papo aí com esta pergunta disparadora. Então, Léo, boa noite, Léo, boa noite a todos e todas as pessoas, companheiros e companheiras que nos acompanham nesse seu canal aí, a Tribuna da Maioria, muito sugestivo esse nome, Tribuna da Maioria, me agrada, porque nós queremos falar para as maiorias, nós somos a maioria. A maioria desse país é a classe trabalhadora, são os pobres, povos do campo e da cidade, trabalhadores, trabalhadoras, juventude, homens, mulheres, indígenas, quilombolas, sem terra, classe operária. E a pergunta do Felipe é muito boa. Agradeço, Felipe. Um abraço para você, uma saudação ao Felipe, uma saudação ao povo aí do acampamento, da ocupação Carlos Marighella, nessa luta justa, legítima e necessária nesse país. É verdade, Felipe, independente de governo, se bem que nós respeitamos, valorizamos, achamos muito importante nós termos conseguido eleger o Lula
o presidente Lula pela terceira vez, derrotando o cavernícola, derrotando aquele, o Bolsonaro e tudo que ele representou e que representaria se ele fosse reeleito, como é que seria a nossa situação do MST, dos movimentos, na própria ocupação Carlos Marighella. Seria uma situação terrível. Nós sabemos disso. O avanço do fascismo, a implantação de uma ditadura terrível, e o nosso pescoço estava colocado e está sempre colocado à prova, né, por parte das classes dominantes. Então, Felipe, essa questão da sua pergunta é muito boa. Na verdade, tudo, Felipe, e que todos, com todo respeito, consideração que nos acompanham, tudo que nós conquistamos de território, de terras nesse país, na reforma agrária, que ainda ela não foi feita, quero falar um pouquinho depois mais, foi fruto da nossa luta, foi fruto da pressão social de massa, das ocupações dos latifúndios improdutivos, que não cumprem a função social, das dezenas de marchas que nós realizamos nesse país, marchas enormes, marchas prolongadas, rumo a Brasília, rumo a capitais dos estados, ocupação dos órgãos públicos, de ministérios, do INCRA. Nós já fizemos tanta luta, companheiro, já fizemos tanta luta, que se fosse olhar do dia até meio brincava, mas falando sério, não precisaria, mas nós dizemos quase que não precisaria nós mais, Léo, fazer ocupação. Nós estamos há 41 anos fazendo ocupações massivas, enfrentando o latifúndio, enfrentando a polícia, enfrentando a pistolagem. Passamos por vários massacres, por várias tentativas de tentar nos criminalizar, nos destruir e continua. Então, viu, Felipe, a pressão, ela deve se dar de muitas formas, de acordo com a conjuntura, de acordo com a correlação de forças que você coloca, e você sabe, Felipe, Jorge, Léo, e que nesse estado nós enfrentamos uma situação muito adversa por parte do governo do estado. A nível federal a coisa não é fácil, é complicada, é complexa, é desafiadora. Imagina nesse estado que temos um governo, um governador e um governo fascista. Fascista, ele declarou que o sem terra, as ocupações que o sem terra ia ser resolvido a bala. E ele está provando, na ocupação que nós fizemos, nós, no caso lá em Canoinhas, no ano passado, em outubro, houve um despejo violento, sem ordem judicial, sem mediação, sem nada. Agora, poucos dias, os companheiros aí, e tal, que sabe, todo mundo sabe. Então, mas nós, e o Felipe, nós, o movimento social, nós, as organizações de trabalhadores e trabalhadoras, no nosso caso, na luta da terra e da reforma agrária, nós temos que fazer a nossa parte, com responsabilidade, ter cuidado para a gente não dar tiro no pé, para não fazer o jogo do inimigo, para não expor os trabalhadores, o nosso povo, a situações de violência, de massacres ou coisa do tipo, mas é inevitável, Felipe, tu tem razão, é inevitável. Nós temos que fazer a pressão, nós temos de cobrar. E o próprio Lula nos disse nas audiências, cobrem, vocês têm o direito e devem cobrar, e devem pressionar. E agora, na jornada de abril, nós vamos, tenho certeza aí, nós vamos fazer uma grande jornada de luta no mês de abril. E esse abril vermelho que foi falado, viu, Léo? O abril vermelho não foi nós que cunhamos esse nome, foi a mídia burguesa. Foi a mídia burguesa no intuito de nos criminalizar. Não foi para enaltecer o movimento sem terra, foi para colocar uma pecha, né? Então, nós sempre falamos, Léo e Felipe, todos e todas que nos acompanham, sempre nós falamos da jornada de luta de abril, que lembra o massacre de Eldorado e Carajás, 17 de abril de 1996. 17 de abril é o Dia Internacional de Luta pela Terra no mundo por conta disso, e é o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária no Brasil.
O Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente Fernando Henrique, no final do seu governo, publicou um decreto, pasmem, publicou um decreto presidencial nominando o dia 17 de abril, aqui no Brasil, como Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. Quase ninguém sabe disso. Nós fizemos até um cartaz para divulgar, para que o nosso povo tivesse conhecimento. Então, é uma data oficial, inclusive. Não é um feriado, claro, mas é uma data oficial, é um reconhecimento. Então, contrapondo a isso, tentando embaçar essa situação, a Assembleia Legislativa do nosso Estado, aproveita para dizer que eles aprovaram uma lei que intitula o Abril Amarelo. Essa lei ela é inconstitucional. Essa lei é uma aberração jurídica, ela tem vício de origem, porque ela atenta contra a Constituição e os direitos humanos. Ela é inócua, não tem efeito prático, porque, por exemplo, o governo do Estado e as suas forças não precisam de uma lei dessas aí para reprimir o movimento social, para reprimir os trabalhadores, para fazer os despejos, sem ordem judicial, sem nada. Então, vejam, isso aí é um palanque político. É um palanque político para os deputados bolsonaristas jogarem para a torcida, jogarem para a galera deles. E visa criar, na opinião pública, uma visão errada sobre o movimento sem terra, principalmente. Criar uma visão errada, né? Então, induz as pessoas a fazer um juízo de valor equivocado. E incita o ódio, incita a violência. Ela, nas entrelinhas, coloca claramente que os fazendeiros podem acampar em frente às suas fazendas, às suas propriedades, e certamente, se eles forem acampar lá, com medo das invasões de terra que eles falam, e ocupação, eu vou falar disso, né? Como é que eu vou dizer? Não vão lá com um terço ou com uma Bíblia. Eles vão, a gente sabe, né? O que se estimulou nos últimos tempos, desde o governo Bolsonaro, o que foi estimulado? A intolerância, o ódio, a violência e o armamento para perseguir e para matar, como estão matando pessoas indígenas, quilombolas e sem terra, continuam matando desse país. Não parou no massacre lá do Eldorado e Carajás, continua. Aquele está impune e os outros todos impunes. Cada passo aparece uma situação, cada passo aparece aí uma situação de trabalho escravo. Então, essa luta, viu, Felipe, essa luta nossa, ela remonta a 1500. Ela traz presente quase 400 anos de escravidão, não tem jeito, não dá para não falar disso. Quase 400 anos de escravidão. O que foi feito com o povo negro? O que foi feito com os indígenas? O que foi feito com o nosso povo, né, ao longo desses séculos? E como é que se deu essa concentração de terra absurda que nós temos no Brasil? Que proporcionalmente nós só perdemos para o Paraguai. Nós temos no Brasil 1% dos proprietários de terra no Brasil que concentram em suas mãos 48% do território nacional. E de falar em ocupação, eu quero citar aqui uma sentença do presidente do Superior Tribunal de Justiça, um juiz que agora já está aposentado, que num período, Léo e Felipe, todos que nos acompanham, no período que nós estávamos sendo muito atacado, muito perseguido e violentado e criminalizado, ele deu uma sentença, esse presidente do Superior Tribunal de Justiça, ele deu uma sentença que a ocupação do latifúndio improdutivo, que não cumpre função social, feito de maneira organizada, coletiva e massiva, com o intuito de pressionar o governo e o Estado brasileiro para que se faça a reforma agrária, não se caracteriza esbulho possessório, não caracteriza crime. Então, essa lei da Assembleia ali, Legislativa, sancionada pelo Jorginho Melo, vem na contramão, inclusive, dessa decisão. E de outra, o ano passado, o ministro Fachin deu uma sentença reafirmando, consolidando de maneira categórica a função social da terra, que são aqueles três critérios:
ser produtiva, respeitar as leis trabalhistas e respeitar a questão ambiental. Então, ele, numa sentença, afirmou, deu a sentença, então consolidou mais ainda esse entendimento do que significa o cumprimento da função social da terra. Ué. Santinho, Então, se me permite perguntar, essa jurisprudência desculpa, já... Está me ouvindo? Essa estou. jurisprudência já causou algum efeito positivo? Há a intenção de se mover institucionalmente contra essa lei do Abril Amarelo a partir dessa jurisprudência? O movimento planeja fazer isso no Estado de alguma maneira? Não, de maneira objetiva, te respondendo, não pensamos nisso. O que nós estamos... Ela criou uma jurisprudência e já nos beneficiou em outros casos de civilidades a despejo, reintegração de posse, ela ajudou já bastante em vários casos no Brasil. E sempre a gente utiliza e coloca em pauta, porque foi uma decisão corajosa do ministro. E está aí, então, aquilo que é a nosso favor, que nos favorece, geralmente não se comenta, né? Não se divulga, mas nós estamos divulgando. Essa famigerada lei da Assembleia e sancionada pelo governador, nós estamos, é claro, Léo, repudiando. Primeira coisa é repudiar e condenar, e denunciar os efeitos nefastos dela. Primeiro, a inconstitucionalidade. Segundo, que, do ponto de vista prático, não tem efeito nenhum. É só um palanque, uma maneira para fazer aquele joguinho, guerrinha de nervo, guerra ideológica. E no intuito, sim, no intuito, claro que aí é o preconceito, ao racismo, ao preconceito, à discriminação, de sempre colocar, né, como nós fôssemos bandidos, como nós fôssemos o bicho-papão, e tal, nesse sentido, né? Exatamente. Então, agora também, nós também optamos, Jorge, veja bem, Léo, a gente minha posição, principalmente, né, como é que eu vejo, de nós não dar tanta repercussão para isso aí. Porque se nós dermos bastante repercussão, é o que eles querem. É o que eles querem, né? Nós dar repercussão é o que eles querem. Então, o abril, a jornada de abril, viu, Léo, e está aí o Felipe, todos que nos acompanham, nós temos muitas formas, viu, Léo? Nós temos muitas maneiras de fazer pressão. Viu, Felipe? Há muitas maneiras, há muitas formas de se fazer pressão, de demonstrar para o governo a importância, a necessidade que deve ter de acelerar o processo de reforma agrária que está truncado. Está truncado, nós não estamos contentes, temos uma visão crítica disso aí tudo, já falamos ao presidente Lula, não mandamos recado, nós falamos para o presidente Lula nas audiências que nós tivemos. Claro que a gente sabe que o presidente Lula e o governo sofrem um cerco de um Congresso que, sem comentário, que sequestrou o orçamento, né? O Congresso Nacional sequestrou o orçamento da União, uma vergonha. Hoje o Executivo depende do Congresso, das emendas parlamentares, então é um problema muito sério. A outra é essa chantagem permanente do Banco Central, do capital financeiro, que através das políticas do Banco Central, coloca sempre o país à deriva, o país a serviço da especulação financeira. E, de outro lado, a ameaça permanente, né, da extrema-direita, do fascismo, que está comprovado aí os golpes e tal. Então, o que você perguntou era se nós vamos fazer alguma ação nesse sentido, da inconstitucionalidade? Isso, acho que você respondeu dizendo que não vão dar visibilidade a esse embate específico, ele é improdutivo. Não, só esclarecendo e denunciando. Esclarecer, claro. denunciar, e principalmente, Léo e Felipe, todos que nos acompanham, com todo respeito, principalmente nos organizarmos bem para fazermos uma grande jornada de luta em abril. Pois é. Santinho, eu queria te perguntar justamente sobre isso, que acho que é um dos temas principais da nossa conversa. Você fala do governo Lula cercado, né? O STED ele tem feito pronunciamentos, acho que a descrição, o adjetivo mais assim que se destacou foi o de um governo encalacrado. Essa é a expressão que ele usa para definir o governo.
pressões internas, movimentações do governo em favor, né, da classe trabalhadora, parecem que os movimentos sociais, de maneira geral, identificam como um pouco provável, mesmo por essa nova reforma ministerial que se avizinha. Mas o MST, a Frente Brasil Popular, e esse campo político próximo do governismo, parece que entendeu que é necessário fazer outros movimentos. Então, o objetivo, o que se pretende fazer, essa é a minha pergunta primeira, e o objetivo é pressionar o governo de fora? Nós sempre fizemos isso, sempre. Ô, Léo, a gente sempre fez, desde o primeiro momento. É bom lembrar como é que o Lula pegou esse país. Não dá de passar panos quentes para o bolsonarismo, para esse fascismo, para esse destruidor de tudo, genocida e tal. Deixou o país aos pedaços, destruiu o país. Órgãos como o INCRA, o MDA, ferramentas fundamentais, foram totalmente desmanteladas. Então, há um tempo aí de reconstrução que nós compreendemos. Agora, por outro lado, o movimento social não tem obrigação, o movimento social não tem obrigação de compreender e tal. O movimento social ele tem a obrigação de fazer a luta, com responsabilidade, cobrar a pauta. Nós tanto defendemos Lula, na vigília Lula livre, tantos batalhamos para eleger Lula presidente, Lula sabe disso. Então, é um direito nosso, Léo, é um direito nosso, e o tempo passa, o tempo voa, metade do mandato já passou. Então, é evidente que há um tensionamento na base, na militância, para que as coisas avancem. A gente espera que agora, nesse período, que ainda está na metade do governo, que o governo se mexa, que o governo, esses dias eu estava em Brasília, estava em audiências e tal, o que eu percebi lá, que há um sentimento de fazer as coisas andar, que há um sentimento, há um clima melhor, e o Lula sabe disso, e os ministros sabem disso, o conjunto do governo sabe, mas não basta só saber, tem que transformar essa boa vontade política, as boas intenções, em ações concretas, principalmente no âmbito da reforma agrária, da agricultura familiar, da produção de comida, estoque reguladores, um conjunto de medidas que estão sendo preparadas. Então, eu espero, sinceramente, que a partir da jornada de abril, já está anunciado e vai ser uma grande jornada de abril, eu acredito que nós vamos obter conquistas importantes esse ano. Eu acredito que nós vamos obter conquistas importantes. Eu acredito nisso. Se a gente não acreditasse nisso, não adiantava, então, nem nós fazer a nossa luta. Um Então, a dos gente... meios Então, veja que bem. o MST está buscando é de fazer plebiscitos sobre alguns temas. Queria que você falasse um pouco disso, Santin. Qual é a metodologia, quais são as pautas, como que é essa movimentação que o MST está planejando junto com os movimentos sociais e partidos parceiros? Junto, exatamente junto. É um conjunto de forças no nosso campo político, que a gente fala, é o Movimento Sem Terra, a Via Campesina, o Levante Popular da Juventude, a Frente Brasil Popular, é um conjunto de forças nossas que nós nos juntamos no movimento, chamamos o Movimento Brasil Popular, a luta para conquistar a reforma agrária popular e junto construirmos um projeto popular para o Brasil, um projeto de nação, um projeto de povo brasileiro, que não é escrever um livro, um programa no papel, é um método, é uma pedagogia, é um jeito, uma maneira. Como é que nós vamos organizar o povo? Como é que nós vamos conscientizar e sensibilizar as pessoas para que lutem pelos seus direitos, para que as pessoas não se deixem amedrontar, para que as pessoas não desanimem a militância, os lutadores e lutadoras, nós não podemos desanimar, nós não podemos abandonar o sonho, as nossas bandeiras históricas, até porque nós somos seguidores de uma luta de tantos milhares e milhares de milhões e de movimentos e lutas heróicas, históricas, antes de nós. Então, nós não temos direito de se acovardar, nós não temos direito de se entregar de jeito nenhum. Então, essa forma, o plebiscito popular sobre a jornada de trabalho, aquela questão contra o 6 por 1, perguntar
a pergunta ali, você é a favor do fim dessa escala 6 por 1? Por que o trabalhador, só ele tem que trabalhar que nem um escravo, trabalhar em 2, 3 empregos, em lugares, para ganhar uma miséria, e no final do mês, chega na metade do mês, o salário já se foi, já fica endividado, não tem tempo para descansar, não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo de assistir um filme. Por que isso? Estamos quase num período de um novo tipo de escravidão, e essa burguesia nojenta, exploradora, safada, só fica se queixando, fica sempre reclamando que paga muito imposto, largue mão de serem cínicos, largue mão de hipocrisia, seus canalhas, vocês não pagam imposto, vocês só negam, têm todas as benécias há mais de 500 anos, quem paga é o povão. Então, a segunda pergunta é, você é a favor de que se faça uma taxação aos 250 bilionários que não pagam um centavo de imposto nesse país? O povo vai dizer se é a favor. E a outra, você é a favor de responsabilizar o agronegócio e o grande capital pela crise climática, porque não é a responsabilidade de cada um de nós. Claro, nós todos somos parte do planeta, mas ali quem faz essa destruição da biodiversidade, da natureza, do planeta, é o grande capital, especialmente no Brasil, essa coisa chamada agronegócio. Então, esse plebiscito, Léo, eu fiquei muito faceiro hoje. Você estava uma parte, você conseguiu participar. Eu fiquei muito feliz, muito otimista, porque é um método, é um jeito de nós chegar no povo, o plebiscito. É bom lembrar aqui, eu vou me animando quando falo desse assunto, nós fizemos o plebiscito sobre a dívida externa. Milhões de assinaturas, milhões, se não me engano, 9, 10 milhões. Fizemos o plebiscito da ALCA, da área do livre comércio das Américas, 11 milhões. Fizemos o plebiscito sobre a questão das armas, do armamento, desarmamento, e todos eles foi um sucesso. Plebiscitos populares, claro, ainda a gente não tem garantido, infelizmente, eu digo, na nossa Constituição, porque nós devíamos ter, como tem no Uruguai, por exemplo, né, grandes temas, grandes assuntos, coloca para o povo decidir, mas é um plebiscito, já diz, o plebiscito popular. É uma Claro. ferramenta, Del, é uma ferramenta agora, de março agora até setembro, para o 7 de setembro nós coletar, em outubro entregar no Congresso Nacional, em outubro entregar os milhões, espero que seja muitos milhões de votos, né, que nós vamos coletar, que esse plebiscito nós vamos juntar. Então, vamos ainda em março, Léo, vamos criar no meio de março, eu vou puxar isso aí, grandes coisas, né, mas a gente tem compromisso, tem Uhum. referência. Vamos criar já em março, Léo, a coordenação estadual. Em abril, vamos fazer o lançamento, que vai ser feito a nível nacional. Nós vamos fazer também um lançamento grande, com mística, com muita militância, com muita animação. Vai ter as cartilhas, vai ter o material didático para a gente poder trabalhar com o povo, com as pessoas, desde a base. Então, vai envolver o movimento popular, o movimento social, as igrejas, os partidos de esquerda, as duas frentes, a juventude, a UNE. Então, é uma ferramenta. Claro. Além disso, a gente hoje, nessa plenária Hum. nacional dos articuladores dos comitês populares de luta, tratamos da parte da formação, então, de nós fazer os cursos Realidade Brasileira nos estados, nas capitais, nas regiões, processo de formação política, de formação ideológica, porque se nós não fizer isso aí fica complicado. E a Claro. questão da cultura, Léo, a questão da cultura, como trabalhar o tema da cultura, a cultura popular, a cultura do nosso povo, os valores do nosso povo, Sim. para eles Mas só serem... para ficar ainda no plebiscito, Santinho, a intenção do plebiscito é fazer um plebiscito Oi? popular, colher as assinaturas e os votos, mas usar isso para forçar a presidência, o Poder Executivo Federal, a colocar em pauta um projeto de lei que, de fato que está sendo colocado da escala 6 por 1 pela deputada federal Érica Hilton, tá? Hoje mesmo teve uma coletiva de imprensa, né? Mas a ideia é que reforçar esse Sim, movimento e sim, instituir a sim. lei de uma nova reforma tributária que inclua os ricos, o objetivo final é esse?
Sim, 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 sim. Inclusive na jornada de trabalho, né? Você bem falou da deputada, ela foi protocolar, né? Nosso pessoal, o Igor estava indo para Brasília, inclusive, falou na plenária, né? Estava em viagem até para participar desse momento. Então, é exatamente, tem esse objetivo e tem também, do ponto de vista educativo, Léo, pedagógico, a pedagogia de massa, né, que a gente fala, tem muita questão freiriana, né? Tem muito do ensinamento do Paulo Freire, né? Essa questão freiriana, do esperançar, a partir da necessidade, a partir da realidade das pessoas, porque é a partir da realidade que a gente pode propor as transformações. E a ação. O Gramsci dizia que a gente tem que ser pessimista na análise, quando analisa, porque as coisas são complicadas, são complexas mesmo, né? Não é da vontade da cabeça da gente que você cria ou muda uma correlação de força, é a ação, é a ação, é a luta de massa. Então, nós estamos há anos, Léo, e todos que nos acompanham, há alguns anos, nós estamos tateando para ver se a gente reacende um movimento de massas no país, que não está fácil. Mas não é porque não está fácil que a gente tem que abandonar a causa, muito pelo contrário. Quando a luta está mais difícil, mais complicada, aí que o desafio, ao meu ver, fica maior. É difícil, é complicado, é Sim. complexo, mas nós, Léo, veja bem, nós não temos outro jeito. Não É, tem outro jeito se a não lutar. se não lutar, se não organizar o povo, se nós não lutar, Exato. se, nós não, Em se a termos de gente não. organização, Santin, falando do plebiscito bastante Sim, objetivamente, o MST, a Frente Povo Sem Medo, Brasil Popular, né, e os movimentos adjacentes vão colocar urnas, vão coletar assinaturas em cada cidade? Pergunto isso para saber como tudo. que as pessoas podem ajudar, colaborar, se somar a esse movimento. Sim, sim. Nós vamos então organizar agora uma coordenação estadual, né? Já tem a nível nacional, nós vamos criar em março uma articulação, uma coordenação. Vamos reconstituir, eu acho, a Frente Brasil Popular, mas acho que agora vai ser pelo plebiscito popular que nós vamos organizar. Ao meu ver, né, Léo? E aí nós vamos, como nós fizemos no caso da dívida externa, da ALCA e tal, em todos os lugares possíveis, nós vamos estar lá com a urna, com a militância, com a cartilha, com as faixas, o debate, né? Porque eu acho que é o grandioso disso, os milhões de assinaturas, de votos que a gente quer coletar, claro que é fundamental, mas o fundamental, mais ainda, é o diálogo que a gente vai poder fazer com a sociedade, com o povão, nas periferias, aonde ninguém vai, nós vamos estar lá com a nossa, nós do MST vamos estar, Claro. né? O E importante é que o pessoal acompanhada. venha até esses espaços de debate que vão ser tocados em relação a esses temas do plebiscito. É assim que o pessoal pode colaborar. Exatamente, e o povo vai ser procurado, né? As pessoas serão procuradas, a liderança dos bairros, das periferias, das igrejas, dos sindicatos. Então, vamos criar uma dinâmica de de movimento permanente e de participação popular, de fato, com esses objetivos, né? Que que nós estamos precisando, né, Léo? Estamos precisando. Claro. Esse é um Santin, ano, uhum, olha, muito. é um baita desafio. É Vai, um, vai. é, os desafios são muitos, viu? Os desafios são muitos, o trabalho é grande, Sim, às vezes, nós vamos ter que criar condições, né? Condições claro. financeiras, Sim. Santin, material, falando um pouco dessa as coisas. desmobilização, eu queria te perguntar sobre uma polêmica acontecida no mês passado. Veja, a gente tem uma diretriz geral do governo federal, que é o teto de gastos. Ele organiza de maneira os investimentos do Estado, fundamentalmente os limita. A gente teve em relação à Conab, presidida pelo Edgar Preto, que, né, filho do Adão Preto, um militante histórico do MST, o Eu Edgar sei, Preto trouxe nesse dia 12 de fevereiro uma proposta de, através de uma mediação do BNDES, fazer a venda de alguns galpões
da Conab para poder financiar a reforma, né, de outros galpões para refazer os estoques reguladores que podem muito contribuir para a regulação da inflação dos alimentos, que é o ponto mais sensível das tensões do governo. Juntamente com isso, na mesma lógica, digamos assim, o BNDES, presidido pelo Márcio Postman, tentou criar e criou efetivamente a Fundação Pública de Direito Privado, IBGE+, que é uma fundação que procura justamente, frente ao teto de gastos, frente à impossibilidade de financiamento público da pesquisa do IBGE, ou seja, tendo uma interveniência privada sobre essa a principal fonte de informação para pensar as políticas públicas. Esse desfinanciamento, digamos assim, das autarquias, né, está nas universidades, causa uma grande tensão ali. E a gente teve até mesmo a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo entendendo que as críticas feitas a isso eram críticas oportunistas. Como é que você vê, Santin, essa relação entre o teto de gastos, o limite dos investimentos e as reivindicações para que o Estado invista nos órgãos de Estado? Tem que ter cuidado, né? Porque está tentando desestabilizar o Márcio Porto, que é um quadro, e uma pessoa séria, grande aliado nosso, conhecemos muito a respeito. Eu não sei os detalhes disso aí, não posso opinar, mas o que houve uma tentativa e um certo movimento de um conteúdo tanto corporativista que também tem nas instituições. Então, nós tivemos esse cuidado para não jogar a água da bacia e a criança, né? Quando não sei se é um exemplo muito bom esse, mas nós estamos tendo esse cuidado para nós não dar tiro no pé, nós não fazer a crítica com responsabilidade, com seriedade, porque nós sabemos que o que vem depois, né? E, portanto, eu tenho uma posição bem clara, que apesar dos pesares, crítica e tudo e tal, nós devemos trabalhar para reeleger o Lula presidente. Nem todo mundo pensa assim na esquerda, paciência, mas nós achamos, eu particularmente também acho grandes coisas, falar particularmente, né? Mas o movimento, essa força nossa, esse nosso campo, a gente acha que entende que tem que fazer a crítica, tem que pressionar, tem que tensionar, mas nós não podemos permitir a volta da extrema-direita, até para defender a democracia e o nosso próprio pescocinho, porque a gente Claro, sabe onde é que eles vão meter o facão. Quem entendo. não tem base, quem não ameaça nada, vai passar tranquilo. Agora, nós Mas sobre sabemos, né? esse tema que é mais Não, específico, muito caro não MST, que é sei. o alimento do povo, né? Alimentação povo, alimento de qualidade para o campo e Aí para a cidade, né? nós temos um É, é, programa. em Nós relação temos, a claro, essa proposta da Conab, como é que você avalia essa proposta não da sei, Conab de venda eu de... não sei, eu não acompanhei. Eu não acompanhei isso aí. E eu esteve em É, Brasília, inclusive numa audiência com o Edgar Preto, semana retrasada, ele não me falou nada disso aí, então eu não posso falar, eu não estou sabendo exatamente, porque nós temos, claro, que defendemos a Conab, os estoques reguladores, o PAA, o fortalecimento do orçamento, que é pouco, ele mesmo disse que é pouco dinheiro. Então, a nossa atenção em cima do governo, igualdade e tudo mais, é que coloque dinheiro na Conab, dinheiro no MDA e dinheiro no INCRA. Por exemplo, para assentar as 65 mil famílias acampadas, para assentar as 65 mil famílias acampadas, porque já tem mais de 65 mil, mas nós estamos emergencialmente, isso emergencialmente é desde a transição, meu amigo, é desde a transição, que nós tivemos, nossa equipe teve lá, tiveram lá dentro, nosso povo participou lá da transição, e tudo, ó. E lá nós deixamos claro sobre Conab, sobre EDA, sobre INCRA, e as famílias acampadas é emergência. Precisa 18 bi, companheiro Léo, e todos que nos acompanham. Nós já entregamos para Lula, entregamos lá para o Haddad. ministro,
Haddad e está na mesa do Lula, precisa 18 bilhões. Tem que colocar 18 bi na reforma agrária. Tem que botar dinheiro. Se não colocar dinheiro no INCRA, na Conab, no MDA, não adianta ficar anunciando coisa que depois não vai ser feita. O governo sabe disso. É aí que nós estamos centrados. Aí que está centrada a nossa pauta. E outro dia, depois da reunião da coordenação nacional, o companheiro João Paulo, a Séries, mais alguns deputados, tiveram novamente com Lula, com o presidente Lula, reafirmando essa agenda, reafirmando essas reivindicações. Outras coisas mais de detalhe aí eu não saberia te responder, então peço Mas de maneira paciência. mais. Tudo bem, imagina. Mas de maneira geral, Santinho, como é que você avalia as possibilidades de fazer isso, de fazer esses investimentos, até mesmo naqueles que estão nas ocupações, com o teto de gastos? É possível fazer um manejamento disso? O Como é que governo que pode. se vire. Ô, Léo, o governo que se vire nos 30. O governo que se vire nos 30. A nós cabe botar a pauta. A nós cabe botar a demanda. Eles é que são o governo. Eles é que têm que dar conta do orçamento. Eles têm que ver as alternativas. Tem PAC para tudo. Por que não faz um PAC para a reforma agrária e para a agricultura familiar? Já colocamos lá na transição um PAC da reforma agrária, um PAC da agricultura familiar. Está faltando vontade política? Está faltando coragem? O que está faltando? E tudo isso. Então, o governo que tem, viu, Léo? Quem tem que dizer como é que vai ser, se vai responder e vai atender essa reivindicação histórica nossa. Nós somos família 15 anos, 12, 13, 10, 11, 12, 15 anos, acampados, embaixo da lona preta. Está louco? Então, a nossa paciência tem limite também. Claro que nós temos. Eu até não sei por que a gente tem que ficar falando tanto de responsabilidade, porque nós temos responsabilidade. Nós somos um movimento maduro, cara. Nós estamos com 41 anos de existência. Somos um movimento maduro, um movimento sério, um movimento que tem história, que tem projeto, mas a conta, como é que vai fazer essa conta fechar ou não para atender? O Lula tem que se virar com seus ministros lá. A nós cabe, e nós já, para ser bem honesto também, nós apresentamos já várias alternativas de recurso, de impostos. Por exemplo, o INCRA tem um imposto que é pago por INCRA, que as empresas pagam por INCRA, já dá para uns 30 bilhões que é arrecadado. Então, o doutor Valdez, no encontro agora, esses dias nós tivemos um seminário nacional dos direitos humanos comunitários, envolvendo sem terra, quilombola e povos indígenas lá no Rio Grande do Sul, no assentamento Filhos do Cepé, lá do Arroz Orgânico, no Instituto Josué de Castro, o homem da geografia da fome, homenageamos ele colocando o nome do Instituto, Josué de Castro, foi presidente da FAO, então nos custa muito caro tudo isso. E a gente colocou lá, né, para essa preocupação. E de tanto tempo, né, que as famílias estão no aguardo. Então, como última pergunta, Santinho, que eu queria fazer para você, que é sobre essa sua indumentária que você está usando aí, esse lenço palestino. Queria que você falasse um pouco sobre a solidariedade do MST com a causa palestina. Histórica, a nossa solidariedade, Léo. O povo palestino é o povo sem terra, um povo tão agredido, tão judiado, tão perseguido, tão violentado, massacrado ao longo de todas essas décadas. E nós, o MST, sempre somos solidários. Já fomos em várias missões colher azeitona. Tivemos, então, nós o MST e a causa palestina é carne e unha. Então, é com muito orgulho, ganhei da Charla, a Charla, que é a presidente do Comitê Catarinense da Palestina, ela, filha do seu falecido Kader. Kader era um quadro comunista da luta palestina, teve que meio que fugir e vir, aí botou a loja dele lá em Floripa. Eu conheci pessoalmente, pessoa extraordinária agora, domingo,
domingo à noite, domingo à noite, posei lá, inclusive, fiquei no apartamento lá da Chala, da mãe dela. Então, a causa palestina, sem palavras, Léo, sem palavras, nós sempre, sempre vamos continuar até o fim. E eu sei que Claro, eles também têm um apreço, eles têm um apreço, uma admiração imensa pelo MST. Aliás, o Movimento Sem Terra tem um apreço, tem um respaldo, um apoio a nível internacional imenso. Há 2 anos eu tive em Angola, cara. Tive em Angola na 7ª Semana Social da Angola, lá dos bispos de Angola, com os movimentos, e uns 20 dias lá foi uma experiência fantástica, extraordinária. Aliás, a Conab, o Edgar Preto me informou, fiquei muito feliz. A Conab tem um convênio, tem um termo de cooperação com o governo de Angola na parte da alimentação, de PA e tal. Inclusive, passei os contatos que eu tive lá para o Edgar Preto, né, então, uma coisa muito, muito bacana é essa, essa ação, essa ação da Conab com o povo de Angola. Fiquei muito faceiro quando ele me falou. Fui lá para bom, reivindicar algo assim, né, que tivesse, e ele daí não, já temos, e aí entregou o documento e tal. Então, a bom, que bom. solidariedade, a solidariedade para nós é um valor humano, né, Léo? Você já sabe, né, a minha opinião, a nossa, Fundamental. é um dos valores humanos mais fundantes de toda a história da humanidade, a solidariedade. Sim. É o que nos, A gente tem, viu, Léo? diga, É o que nos mantém de pé, é é o o que que nos mantém de pé. mantém de pé, é o que nos alimenta a mística, a utopia, o sonho, são esses valores que a burguesia não tem, muito pelo contrário. Tudo é o contrário, eles é tudo o contrário. Então, a luta é dura, a luta é árdua, viu, Felipe? Não sei se o Felipe está ainda, mas as pessoas. Mas nós, do Movimento Sem Terra, temos clareza, ciência, consciência do nosso papel e da nossa responsabilidade. Espero que com essa luta nossa toda, plebiscito, jornada de abril, as coisas avancem, as coisas melhorem, porque é tudo que a gente quer. Valeu, Léo. Claro. Eu acho Valeu. que já Só uma estamos no. curiosidade aqui, por encerrado mesmo, aqui em Tubarão tem uma lei municipal que declara amizade da cidade de Tubarão com a cidade de Heifer Valley, em Israel. Uma das lutas aqui é para a gente poder, em solidariedade à causa palestina, poder desfazer essa lei, desfazer essa amizade em favor da causa palestina. É isso. Santim, muito Amizade. obrigado por conversar. Obrigado a você, meu irmão. Viu? Dia 5 de abril, se agende aí para vir no meu aniversário. 5 de Ah, abril. olha só, Nós vamos- 5 de A abril, gente vamos fazer uma confraternização, que aí no vai assentamento. representar, aqui no assentamento, dia 5 de abril, é um sábado. Se organiza com a família aí. Ó, quem sabe Tudo a gente faz vai, essa aí. vai ter tudo de bom aqui. E abril, para quem não sabe, né, os 30, vai completar 30 anos do meu retorno, 30 anos da minha volta para o MST, para a base. 30 anos Trabalho, depois de uma. né? Santinho que já foi deputado estadual, né? Pouca gente sabe disso. Fui já Tá presidente do certo. PT 3 anos, deputado estadual, fui 8 anos do Diretório Nacional. Foi bastante coisa aí já na nossa Tem luta, uma né? Mas história estamos aí. longa. É. Tá certo. Santinho, uma Obrigado, boa Léo. noite, um bom descanso, meu amigo. Para você também, meu irmão. Obrigado.